Olá, amigos, bom dia! Está no ar mais um Cidade Entrevista e o programa de hoje mergulha no universo da construção civil com uma das maiores empresas do segmento no país, a londrinense Plaenge. O nosso convidado é o diretor Alexandre Fabian. Alexandre, bom dia, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo, hein? Bom dia, Gelson, prazer estar aqui com você e para discutir um pouquinho sobre o mercado imobiliário e o mercado da construção civil no Brasil. Com mais de 40 anos de experiência, a Plaenge é hoje a maior construtora do sul do país, uma das 10 maiores do Brasil, aparece entre as 100 maiores empresas, no geral, no sul do país e entre as 500 maiores do país. Que números extraordinários são esses, Alexandre? Isso mesmo, Gelson. Isso é uma história construída ao longo de 4 décadas. A empresa foi fundada aqui em Londrina em 1970. No final dos anos 60, começo dos anos 70, exatamente em 1970. Uma história construída com muito trabalho, com muita dedicação, com muita ética, fazendo o correto, entregando, dando assistência após a entrega, fazendo projetos modernos. É uma alegria a gente poder ter levado uma empresa de Londrina para esses rankings e atuar com sucesso em outras importantes cidades do Brasil e de um tempo para cá até no Chile. Você é da segunda geração da família que toca o negócio? Isso, eu sou da segunda geração. A empresa foi fundada pelo meu pai em 1970, com outros 3 sócios que seguem sendo sócios. E eu e meu irmão fizemos engenharia, nos interessamos por obra, frequentamos obra desde criança e vivemos esse universo da construção desde criança. Optamos por fazermos engenharia civil e entramos na empresa com 22, 23 anos, sempre fazíamos estágio desde pequeno. Trabalhei como office boy na empresa quando eu tinha 14, 15 anos, depois fazia estágio em obra, enfim, toda a carreira desenvolvida dentro da empresa. E de 5, 6 anos para cá, o meu pai parou de trabalhar com uma maior responsabilidade. Ele vai todo dia no escritório, de manhã à tarde, segue acompanhando os trabalhos todos, mas aí passou-se para uma segunda geração na empresa que eu estou incluído. A base, a partir de Londrina, tem atuação em 7 cidades, né? A sede é em Londrina, nós temos uma forte atuação em Cuiabá, em Campo Grande, em Dourados, em Curitiba, tem uma operação bem grande, a maior construtora de Curitiba hoje, imobiliária, em Joinville e em Ponta Grossa. Alexandre, como é que é construir apartamentos, prédios, num país em que a terra treme o tempo todo, o Chile? É bem diferente, Gelson. Isso foi um desafio grande para nós. Nós fomos para o Chile em 2009. Nós fizemos em 2006 3 viagens para o Chile, para a Espanha e para o México, para conhecer o que estava acontecendo no mercado imobiliário desses países. E nós vimos que era algo que iria acontecer no Brasil, o chamado boom imobiliário, que foi o que nós sentimos depois acontecer no Brasil, muito parecido com o que aconteceu nesses países. E lá no Chile nós vimos oportunidade de atuação naquele país. Em 2009 nós fomos para lá com uma operação pequena, aprendendo. Tem o desafio da língua, né? Sem dúvida. Que a gente acha que é uma língua parecida, mas tem muitas... Língua e costumes, né? Língua, costumes, leis, né? Legislação trabalhista, legislação civil. Por exemplo, no Chile, essa questão de propriedade é uma coisa muito mais levada a sério que no Brasil, né? Se é seu, ninguém tira. Pode ser estrangeiro, recebe bem investimento estrangeiro. E como você disse, um desafio de entendermos as normas chilenas, como que funciona a engenharia lá, os processos construtivos são diferentes, inclusive nessa questão de terremoto, né? Que os prédios são projetados e são construídos para eles não caírem. Nós tivemos um terremoto seríssimo no Chile há 3, 4 anos atrás, 3 anos, se eu não me engano, que foi um dos maiores terremotos da história. Os terremotos do Chile são bem intensos e caíram 3 ou 4 prédios no país todo, né? E lá tem prédio alto também. Então está sendo um aprendizado muito grande para nós, tem sido muito interessante. A Plaenge tem agora em curso um projeto que se chama Ipanema. É no sul do Chile, numa cidade que se chama Temuco. Temuco. É um empreendimento. É uma das grandes cidades do Chile. É uma das grandes cidades do Chile. A nossa base no Chile é nessa cidade. Um empreendimento com 110 apartamentos, um projeto que nós levamos pela primeira vez as características do mercado imobiliário, várias das características do mercado imobiliário do Brasil. De que características você está falando? Por exemplo, um térreo todo voltado para lazer, com os ambientes integrados, com espaço gourmet, que era uma coisa que não tinha no sul do Chile,
Churrasqueira na sacada, é uma outra coisa que lá se gosta muito de churrasco, mas eles não tinham isso de churrasqueira na sacada. Esse conceito não existia nos empreendimentos locais. Não existia no empreendimento. Uma arquitetura também mais colorida, mais vibrante, que lá no sul do Chile tem um estilo mais europeu. Nós fizemos uma integração entre os nossos arquitetos daqui, com um arquiteto famoso lá do Chile. Ele disse que aprendeu bastante conosco e nós aprendemos bastante com ele sobre o mercado chileno. E está sendo um projeto muito exitoso, um projeto com uma velocidade de vendas bem superior aos concorrentes das empresas chilenas. Nós estamos vendo construtoras do Chile inteiro indo lá para conhecer o empreendimento, para trocar ideia. Recebemos aqui 3 ou 4 construtores imobiliários do Chile que quiseram vir conhecer a Plainge. Então, essa troca nós achamos que é muito proveitosa e nós aprendemos muito com Alexandre, isso. por que Temuco e não outras cidades do Chile, como Iquique, que está no litoral, a própria capital Santiago, Vinha del Mar, Valparaíso? O Chile é dividido, a grosso modo, em 3 grandes regiões. A região central, que é a região de Santiago, de Vinha del Mar e Valparaíso. A região sul, que é onde nós estamos, e a região norte, que é uma região mais desértica, mais de mineração, né? A região, vamos uma por uma, a região norte está passando por um boom econômico muito grande com a mineração de cobre, mas com bastante dificuldade de mão de obra, com bastante dificuldade, as cidades crescendo muito rápido e com bastante problema urbano. Para o país, né? Nós já estamos bem acostumados com isso no Brasil. A região central, uma região que nós estamos estudando agora, nós já temos uma pessoa em Santiago estudando viabilidade, aquisição de terrenos, e a oportunidade que surgiu para nós foi na região sul do Chile, que é uma região lindíssima, com lagos, com montanhas, com os Andes, né? Aquela região de estações de esqui. E o pessoal que nós tínhamos contato no Chile tinha terrenos nessa região sul. E nós achamos que é uma região muito parecida, apesar de geograficamente distinta, mas uma região, assim, o tamanho das cidades, a relação entre as pessoas, uma região de colonização europeia e muito parecida aqui com o interior do Paraná. Ou seja, identidade é um primeiro passo importante. Primeiro passo. Para fechar o capítulo Plainge no Chile, a coisa vai tão bem que os investimentos lá serão aumentados, é isso? Nós passamos por um período de 2009 a, eu diria, 2003, agora de 4 anos de aprendizado. Nós estamos fechando o ciclo as primeiras obras que nós entregamos, que nós projetamos e entregamos. Nós estamos conseguindo ter uma boa rentabilidade lá. Nós achamos agora que nós entendemos como é o processo imobiliário no Chile. E desde o começo nós fomos para lá com esse propósito, de entrar pequeno, de aprender com humildade, com o pé no chão e depois poder crescer quando sentisse segurança. Essa segurança nós estamos sentindo agora e nós estamos preparados para crescer no Chile também. Tem lições chilenas que a Plainge pode ou usa aqui? Tem sim, Gelson. Por exemplo, o financiamento imobiliário lá, os mecanismos financeiros que têm a ver com o mercado imobiliário são mais avançados do que no Brasil. Então, é muito mais fácil se financiar um imóvel lá do que no Brasil. Mais fácil como, Alexandre? A oferta de crédito mais maior? rápido, em uma semana, 10 dias. Você consegue negociar entre os vários bancos. Olha, banco, eu estou com essa taxa de juros e com essa taxa de seguro. E daí um banco abaixa, você aperta outro banco. Existe muito mais concorrência entre os bancos do que aqui no Brasil. Você consegue transferir uma hipoteca ou um financiamento. Por exemplo, você mora num apartamento de 2 quartos e você tem um financiamento. Você quer comprar um apartamento de 3 quartos. Você pega no mesmo banco o mesmo financiamento, você paga a diferença e transfere aquele financiamento de um apartamento para o outro. Coisa que aqui, olha, eu nunca vi acontecer, né? Dificílimo, demoraria 6 meses, 1 ano. Você pode migrar muito facilmente o financiamento de um banco para o outro. Então, você comprou um apartamento, você financiou com um banco X com uma taxa tal. Passa 3 anos, um outro banco te oferece uma taxa menor. Algo parecido com a portabilidade do celular. Você fala, olha, eu quero pegar esse meu financiamento, sair do banco A e para o banco B. Que loucura. Né? Em 15 dias você muda e cai a sua taxa e cai a sua prestação. Então, são mecanismos e são coisas que nós achamos que vai chegar no Brasil
E nós tendo essa oportunidade de trabalhar no Chile, a gente aprende e vê muito do que pode acontecer no Brasil num futuro próximo. Plaenge no Brasil vai ampliar para mais 2 cidades, é esse? Nós estamos estudando novas cidades. Nós achamos que tem que ser cidades, como você disse no começo, que nós tenhamos identidade. Sul do país, é o que tu indica? Sul, centro-oeste ou sudeste. Nós temos uma identidade muito forte com cidades do interior, que a Plaenge é nascida aqui em Londrina, é gerida a partir de Londrina, que é uma cidade grande, uma cidade importante, mas uma cidade com clima do interior. A propósito, Alexandre, quando a gente olha para o mapa da atuação da Plaenge, a gente percebe uma proximidade muito forte com o agronegócio. A Plaenge é forte onde o agronegócio é forte. Cuiabá, Campo Grande, Maringá, Londrina, esse é um critério? Esse foi um critério por muito tempo. Até a ida para Curitiba, quando nós fomos para Curitiba 10, 12 anos atrás e depois para Joinville há 5 anos atrás. E aí são 2 cidades diferentes que destoam, Foi justamente, Gelson, uma tentativa nossa de equilibrar um pouco mais o portfólio entre cidades do agronegócio e cidades industrializadas, né? Bacana. Você sabe que Curitiba é uma cidade que tem uma presença industrial muito forte. Joinville é proporcionalmente até mais forte do que Curitiba, porque não é capital, uma cidade que praticamente vive só de indústria. Correto. Aliás, quando a gente vai para Joinville, você sente que é uma cidade muito parecida com Londrina no tamanho, mas em termos de economia é muito diferente, porque é uma cidade que vive bem de indústria e praticamente não tem serviço, né? E a gente não lembra como Londrina tem serviço, né? Então, bons consultórios, bons hospitais, boas universidades. Em Joinville acontece o oposto. Se a pessoa precisa de alguma coisa dessa, ela pega o carro e vai para Curitiba. Perfeito. E, por outro lado, tem indústria. Então, esse equilíbrio entre cidades do agronegócio e cidades industriais, nós achamos muito interessante, porque é uma época que o mercado está bom, você consegue equilibrar com outro, que existe essa oscilação e a empresa segue constante. O momento é de estagnação, é isso, Alexandre? O que está acontecendo com o mercado imobiliário? Gelson, o mercado... Ou é só para quem vende ou é para quem constrói também? Olha, ou eles estão ligados, interligados? Certo. Outro dia eu fui num debate aqui em Londrina, num hotel, e a pessoa me perguntou assim, por que continua tendo tanto lançamento imobiliário em Londrina? E o que eu respondi foi assim, olha, continua tendo lançamento porque continua vendendo bem. Né? Ninguém, na hora que parar de vender ou na hora que diminuírem as vendas, você vai diminuir os lançamentos automaticamente. Então, o mercado imobiliário continua bem pujante. Nós sentimos especialmente nas regiões do agronegócio. As regiões de agronegócio estão muito bem. Mato Grosso está crescendo a 10%, 11% ao ano. Campo Grande está bem. Londrina está bem. Maringá está bem. Curitiba e Joinville sentiram um pouco mais. Acho que Curitiba é um mercado que está um pouquinho sobreofertado. O mercado está com uma velocidade menor do que nas outras cidades e Joinville da mesma forma. Mas nós estamos tendo um crescimento de 12%, 15% nas vendas esse ano em relação ao ano passado. Então, tá bom. Isso é uma média extraordinária. O que aconteceu é que teve um crescimento tão grande no período 2007, 2008, 2009, 2010... E agora tem um crescimento menor, que a gente acha que é até saudável. Que a sensação é de quê? Que é até saudável, porque o que acontece? Que se você tiver por muito tempo um crescimento muito forte, falta, como já está acontecendo um pouco, falta mão de obra, falta equipamento, falta material, aí ocorre atraso na entrega dos empreendimentos, que não é saudável para o mercado. Mas, Alexandre, para onde mais vai crescer a cidade de Londrina? Onde mais cabem prédios? Apartamentos certo. Aqui. Então, Gelson, quando a gente fala do mercado imobiliário, você há de considerar o aumento da renda das pessoas, né? Novas aspirações que as pessoas têm. Correto. Porque quando a gente fala de um novo apartamento ou de uma nova casa, não necessariamente a pessoa está na rua ou não tem casa e vai morar numa casa. A pessoa muda para um apartamento maior. Fez um upgrade, né? A pessoa muda para uma região melhor. Correto. E isso acontece, citando um exemplo aqui em Londrina, nós tínhamos um shopping aqui em Londrina e foram abertos mais 2 shoppings e eu via muita gente na cidade falando assim, mas vai ter mercado para 2 shoppings mais? E tem um terceiro a caminho. Tem um terceiro a caminho, o Aurora. Tem mercado? Sim, a partir do momento que as pessoas têm mais renda, a partir do momento que as pessoas adquirem o hábito nas classes B, C e D, de irem ao shopping, de frequentarem uma praça da alimentação. Nós estamos vendo hoje em Londrina 3 grandes shoppings funcionando, com bom movimento, sustentáveis, e tem um 4º caminho, como você disse. E há 3 anos atrás, muita gente falava, mas não vai ter mercado para 3 shoppings, né? Se a gente vai numa cidade, por exemplo, nos Estados Unidos, do tamanho de Londrina, você vê como tem mercado, como tem coisa para acontecer em Londrina ainda, né?
a quantidade de lanchonetes, a quantidade de restaurantes, a quantidade de empreendimentos imobiliários, de shoppings. Então, acho que a gente está longe do esgotamento londrino. Tem muita coisa para ser feita ainda. Qual é o público-alvo da Plaenge? O público-alvo da Plaenge é classe A e classe B+. Cuja renda continua crescendo muito forte. Continua crescendo muito forte. O que nós observamos no Chile, que eu acho que está começando a acontecer no Brasil também, depois de um crescimento muito grande das classes D e E passando para a classe C, que foi esse fenômeno que nós vimos nos últimos 7, 8 anos, que a classe C, que a classe média se tornou majoritária. No Chile já está acontecendo, aqui no Brasil vai acontecer, que é uma migração grande da classe C para a classe B e a classe B para a classe A. Ou seja, depois de um aumento grande da classe média, essas pessoas da classe média continuam estudando, continuam evoluindo nas suas carreiras e vão ascendendo socialmente. E essas pessoas demandam roupas mais sofisticadas, restaurantes mais sofisticados, lanchonetes mais elaboradas e produtos imobiliários melhores também. Isso é um processo que vai continuar acontecendo. Pode ter uma crise econômica ou outra, pode ter um impacto de uma crise econômica externa no Brasil. Isso não é feito linearmente, isso sobe, desce, mas essa tendência a médio e longo prazo é muito forte. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Prepare-se porque daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa, uma curiosidade. Na verdade, não é uma curiosidade, é uma decisão estratégica do grupo, mas que intriga, por exemplo, o mercado de ações. Por que a Plaenge, uma empresa tão grande desse tamanho, não foi ainda para o mercado de ações? Continua uma empresa de capital privado. Não saia daí, daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com Alexandre Fabian, diretor da Plaenge. Nós já voltamos.